Apocalipse capítulo de número 2, versículo de número 8. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu conheço as tuas obras, tua tribulação, tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da... A coroa da... Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso, eterno, amado Pai, eis a tua mensagem que foi lida, Pai. Ah, Deus tremendo, fala, Macandarachai, fala, meu Deus, nesta noite, meu Deus. Eu estou aqui na tua dispensação, ó Espírito Santo. Sem ti nada posso falar, nada posso fazer, mas eu sei que tu estás aqui direcionando este culto, e tu tens cura divina nesta noite, tu tens restauração, libertação, tu tens salvação, tu tens milagre nesta noite. Nós cremos e te agradecemos, certos da vitória. Amém, Jesus? Amém. Os irmãos podem se assentar. Tua melhor palma, dê para Jesus, tua melhor palma. Glória a Deus. Meus irmãos, hoje prosseguimos o segundo dia desta campanha, e é interessante, meus irmãos, que foram 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, igrejas que estavam em pontos estratégicos, igrejas que tiveram ali uma grande influência. E alguém pode olhar e dizer: mas irmão Elton, essas igrejas, meu Deus, tanto tempo atrás, lá do ano 80, 90 depois de Cristo, tanto tempo, né, meus irmãos, irmão Elton, o que essas igrejas têm para nos dizer? São acontecimentos lá atrás, são acontecimentos tão distantes, mas por incrível que pareça, meus irmãos, são acontecimentos que parecem tão atuais, que vemos se cumprindo nas igrejas do pleno século 21, em pleno ano que vivemos, 2023, vemos pessoas que se enquadram em cada uma dessas 7 igrejas. Semana passada foi falada sobre a igreja de Éfeso, uma igreja que trabalhava, uma igreja que sofria pela obra, mas era uma igreja que o amor já não tinha, uma igreja que tinha deixado a chama do amor pelo próximo se apagar, a chama pelo evangelho se apagar, aquele amor já não tinha mais, e Jesus trouxe uma repreensão para aquela igreja, para voltar a praticar as primeiras obras. Já com a igreja de Esmirna, Jesus não tem nenhuma crítica. Assim como a igreja de Filadélfia, a igreja de Esmirna não teve nenhuma crítica, teve apenas elogios e um incentivo para aquela igreja permanecer firme. Eu venho dizer para ti nesta noite, meu irmão, minha irmã, assim como Paulo também instruiu as igrejas lá no passado, assim como Paulo escreveu carta aos irmãos da igreja de Colossos, aos irmãos tessalonicenses, aos filipenses, cartas ali para animar os irmãos diante das perseguições, o Senhor vem nesta noite me trazer aqui para trazer palavra de ânimo, para tu prosseguir nesta caminhada. Há momentos que o cristão passa tantas adversidades, há momentos que o cristão passa por tantas perseguições, que vem pensamento na mente: será que eu paro? Será que eu desisto? Mas por que será que eu ainda estou aqui na presença de Deus? É tanta luta, é tanta dificuldade, mas eu venho trazer uma palavra de ânimo para ti. Prossiga firme na presença de Deus, porque tem luta, mas você tem do teu lado o que muitos aí fora não tem. Você tem do teu lado o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Você tem do teu lado aquele que abriu o mar vermelho. Você tem do teu lado aquele que fez as chamas perder o poder, quando os jovens ali que serviam a Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados sobre a fornalha.
preparado desde a fundação do mundo. O que eu ganho na presença de Deus? Você ganha paz, alegria, descanso e a salvação, a vida eterna. É tão triste eu falar aqui. É triste, meus irmãos, como vemos pessoas que não entenderam o que é o Evangelho. Eu lembro de uma certa jovem que tanto instruído, tanto ajudado, que foi ajudado aquela jovem a seguir na presença de Deus. Meus irmãos, se formos ver hoje em dia, o jovem na igreja está no paraíso, né? Eu sou de agora, não sou do passado ali da igreja, mas hoje tem todo um aparato, pode dizer, todo um apoio. Pelo menos lá na nossa cidade tem tido estudo bíblico ali para os jovens, tem tido momentos ali de confraternização, passeios, momento para tudo, né? Mas parece que as facilidades, parece que faz as pessoas deixarem a desejar. E mesmo com todo o apoio, esta jovem de repente sai da igreja e vai ver, começa a namorar com uma pessoa fora da igreja. Não teve um encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Cristo não larga Cristo por um momento de namoro. Quem tem um encontro com Cristo não deixa Cristo por nada, mesmo na dificuldade. A igreja primitiva, meus irmãos, a história da igreja primitiva se inicia com uma grande perseguição. Após um avivamento vem a perseguição, e nós oramos: Deus, envia o avivamento, mas o avivamento antecede a perseguição. Olha em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, estavam ali todos reunidos, buscando: Senhor, envia a providência, envia a promessa. Aí de repente vem um som ali no céu, como de um vento veemente, impetuoso, e aquele som não era o vento, era somente o som, mas aquele som, aquele algo envolve toda aquela casa, e todos são cheios, começam a falar em línguas estranhas, aquelas pessoas são cheias do Espírito Santo. Na sua primeira pregação, muitas almas aceitam a Cristo. Em outra pregação, muitas almas aceitam a Cristo também, totalizando em 8.000 almas. Aí onde tinha somente 120 irmãos orando, a igreja dá um salto para 8.120. E esta igreja, meus irmãos, Jesus havia falado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8: ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Jesus tinha dado uma ordenança, só que eles ficaram somente em Jerusalém. Jesus tem uma ordenança para nós. Nós seremos testemunhas. É o que? Na nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, e se for da vontade do Senhor aí, nos 4 cantos desta terra. Só que a igreja fica em Jerusalém apenas. Aí como eles não cumprem Atos 1:8, cumpre Atos 8:1 na vida deles. E o que está, irmão Elton, em Atos 8:1? Cumpre-se a perseguição na vida deles. Após a morte do primeiro mártir, Estevão, por amor ao Evangelho, começa uma grande perseguição contra a igreja. Só que o que achavam que isso ia parar a igreja, não conseguiu parar a igreja. Mas isso foi motivo para a igreja avançar mais ainda. E desde então vemos que a marca da igreja era a perseguição. Muitos cristãos morrendo nas arenas, comidos por leões. E vemos, meus irmãos, que a igreja de Esmirna era uma igreja que passava por tribulações, por pobreza, por dificuldade. Mas Jesus disse: olha, tu és pobre, mas na verdade tu és rica. Às vezes olhamos assim a nossa situação, não moramos numa mansão, né? Não fazemos uma viagem lá para Dubai, né? Aqueles lugares chiques, mas nós somos ricos do que muitos milionários aí. Somos mais ricos do que muitos bilionários.
Porque a riqueza que nós temos, em primeiro lugar, nós temos dentro de nós o Espírito Santo. E além disso, você tem reservado no céu, aleluia, mansões de ouro, num lugar preparado para ti, que não se compara com nada nesta terra. Você tem reservado para ti riquezas que estão guardadas na mão deste Deus. Lá o ladrão não rouba, lá ninguém toma, porque o que está guardado e preparado para ti está nas mãos de Deus. Só que daí, por um homem não conseguir aplicar a fé, que o que tem lá no céu é muito maior do que as coisas dessa terra, do que o que tem lá no céu é muito maior do que um iPhone 11, 12, nem sei se está no 15 ou qual, aleluia, muito maior do que um MacBook Pro, muito maior do que uma Ferrari, do que uma mansão. Por um homem não conseguir aplicar a fé, ele não quer investir no reino de Deus. É como aquele jovem, ele não queria investir no reino de Deus, porque a fé dele não conseguia alcançar, não conseguia acreditar que o que tinha lá no céu era incomparável, era algo como Paulo diz, o que ele contemplou no céu, era coisas tão tremendas, tão gloriosas, que não dava nem para falar com as palavras, que não era nem lícito de falar. Mas pela fé, pela fé nós cremos que Deus tem coisas maravilhosas preparadas para nós. Pela fé nós cremos que nós andaremos por ruas de ouro. Pela fé nós cremos que veremos ali o rio com as águas claras como cristal. Pela fé nós cremos que nós veremos aquele céu maravilhoso. Lá não haverá escuridão, porque o Cordeiro, a glória do nosso Deus, ilumina todo aquele lugar. Pela fé nós cremos que veremos Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel. E pela fé nós cremos que nós veremos Jesus, nós veremos Jesus face a face. Ele vai pegar na tua mão, ele vai te abraçar, ele vai dizer: valeu a pena, filho, valeu a pena, filha. Toda tribulação, toda dificuldade, toda humilhação, valeu. Ai, calamadaia, sai, valeu a pena. A cada dificuldade, a cada humilhação, está tudo anotado diante de Deus. Aquele momento que você foi humilhado no teu trabalho, por ser crente. Aquele momento que você foi humilhado lá na escola, na faculdade, por servir a Cristo. Está tudo registrado. Está tudo registrado. A palavra vem nos dizer, meus irmãos, e cada irmão que morreu mesmo, derramou sangue por amor em Cristo, está tudo registrado diante de Deus. E a alma deles clamam por justiça, está registrado em Apocalipse. O sangue de Abel mesmo, quando Caim matou Abel, é interessante que Deus ainda orientou Caim, falou: Caim, o pecado está à porta, rapaz, vigia, vigia, não falou nessas palavras, né? Mas se fosse hoje em dia, vigia, Caim, olha. Só que Caim foi movido de inveja, de raiva, matou o seu irmão Abel. Aí Deus chega e diz: Caim, cadê o seu irmão? Não, sei lá. Ainda responde de uma forma áspera a Deus: sei lá, eu sou o guardador do meu irmão, sei lá onde ele foi. Caim, cadê seu irmão, Caim? O sangue dele está clamando. O sangue de cada testemunha que morreu por amor a Cristo está clamando, meus irmãos. Hoje vemos tanta violência, tanta morte, tantas coisas ruins acontecendo, tanta injustiça, mas o sangue do inocente está clamando, e haverá o dia do juízo de Deus, haverá o dia da justiça de Deus, não da justiça do homem, porque o homem às vezes quer fazer justiça com as suas mãos, mas Deus haverá o dia que Ele vai fazer da justiça dele. Está tudo anotado diante dele. Por isso que é interessante, meus irmãos, que o Senhor
nos impulsiona a liberar o perdão para o nosso próximo. Você, meu irmão, minha irmã, às vezes tem sofrido humilhação, tem sido zombado por servir a Cristo, mas não guarde rancor das almas, libere o perdão, porque a vingança só compete a Deus. Sabe, meus irmãos, tem pessoas que andam carregando a vingança, andam carregando a mágoa, o rancor, por algo que sofreu, mas nesta noite Deus está falando para liberar o perdão, porque a justiça compete a este Deus. Esta igreja primitiva, a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta a ela como o primeiro e último, aquele que foi morto e reviveu. Em Apocalipse também a palavra nos diz que ele é o alfa e o ômega. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego e o ômega é a última letra, ou seja, ele é o início e o fim. Se você pudesse ir no início de tudo, você chegaria lá e veria Deus. Aí você corre para o fim de tudo, lá está Ele. Ele sabe do nosso passado, sabe do nosso presente. O passado é fácil saber, né, irmão Elton? Se tiver o histórico da pessoa, hoje em dia ainda tem as redes sociais, você vê lá as postagens da pessoa do mês passado, do ano passado, está tudo ok. Não, mas Deus sabe, desde o dia de que você nasceu, até antes de você nascer, Deus já te conhecia. E Ele conhece o teu futuro, Ele conhece o teu amanhã, Ele sabe o melhor para ti. E no hoje Ele cuida de ti. Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele vem trazer nesta noite para tu entregar tudo nas mãos dEle, pois Ele cuida do teu futuro, Ele cuida daquilo que tem te trazido a preocupação, daquilo que tem te trazido a ansiedade, que tem feito você chorar. Entrega nas mãos do Deus eterno, que Ele cuida do teu futuro, do teu presente, e cicatriza as feridas do passado. Aleluia. Eu conheço as tuas obras, a tua tribulação. Deus conhece as nossas obras. Deus conhece aquele que tem sofrido por amor ao Evangelho. E Deus também conhece aquele que tem buscado andar com o mundo. Como eu disse, a marca da igreja primitiva, meus irmãos, foi a perseguição. Se for ver na história sobre as catacumbas de Roma, o povo romano ali, eles tinham uns enterros bem chiques, podemos dizer, e bem estranhos ao mesmo tempo. Só que o enterro não era para qualquer um. Não era para qualquer um. Então os mais pobres não conseguiam ter um enterro digno. E se era cristão, então, eles tinham como um traidor de Roma. Então os cristãos eram mortos, os corpos eram jogados em valas. Era uma humilhação, ainda mais o povo judeu, que sempre tinha esse ter um enterro digno. Até hoje nós queremos ter um enterro digno para um familiar. Mas aqueles que eram cristãos e não queriam adorar a César, seus corpos eram jogados em valas. Mas por que não adoravam a César? Porque nós adoramos somente ao nosso Deus. César era tido como um Deus. Os romanos seguiam o panteísmo, ou seja, adoravam a muitos deuses. Então para os romanos adorar mais um era tudo ok. E César era tido como uma divindade aos olhos deles. Então eles queriam que os cristãos adorassem também a César. Só que os cristãos só adoram a Deus. Então os cristãos ali eram mortos, seus corpos não tinham nenhum enterro digno. Só que daí os cristãos começaram a ter ali nas catacumbas, que eram, podemos dizer, cemitérios subterrâneos. Nesses cemitérios eles enterravam os corpos. E arqueólogos foram ver nas tumbas que tinham as inscrições ali dos mortos, como temos hoje no cemitério, às vezes que deixam uma dedicatória, alguma escrita. Era uma mensagem de esperança. Aqui jaz meu querido filho que descansa no Senhor. Aqui está meu parente que jaz
nos braços do eterno Pai. E eram mensagens assim de esperança, de cristãos que criam que os seus entes queridos haveria o dia da ressurreição, a qual os corpos seriam ressuscitados, estariam com Deus. Só que acontece algo intrigante, algo triste. Quando Constantino estabelece uma lei para o cristianismo se tornar uma religião, o que era para ser algo bom, meus irmãos, foi a decadência do evangelho. Porque daí os cristãos já não seriam mais perseguidos. Irmão Elton, mas isso é bom, o cristão não vai ser mais perseguido, oh glória a Deus. Só que isso foi péssimo, porque os cristãos ficaram acomodados, introduziram heresias no meio do povo de Deus, porque a igreja romana veio e introduziu heresias, coisas antibíblicas. O povo não tinha mais perseguição, mas também já não tinha aquele fervor, já não tinha mais a presença do Espírito Santo, já era um povo que não suportava mais dificuldade, já não suportava mais tribulação. E parece que nós vemos hoje no Brasil se cumprindo algo, um povo, meus irmãos, que se falarmos a realidade, não quer ouvir a realidade. Quando se fala de passar dificuldade, não quer passar dificuldade. Ora, eu sou o filho do Pai, mas se Jesus passou dificuldade por nós, nós passaremos também. Mas entenda que em todo momento Ele estará contigo. E começou na época de Constantino. Aí tem outros túmulos nessas catacumbas pós-Constantino, que os dizeres nas sepulturas eram diferentes de antes de Constantino. Eram dizeres de pessoas revoltadas. Oh, que mundo cruel, que mundo terrível. Ou seja, até a mentalidade dos cristãos já haviam mudado. O antes, um povo que era perseguido, aqueles que morriam, eles sabiam que estavam ali num lugar seguro com Deus, tinham a esperança de rever os seus entes queridos. Mas ali após Constantino, vindo ali um cessar das perseguições, vemos um povo descontente com a vida, um povo que já não tinha mais a esperança. Mas eu venho dizer para ti, meu irmão, minha irmã, se você está passando dificuldade, se você está passando por alguma perseguição, louve a Deus, porque é através da perseguição, é através da luta que há o crescimento. Que há o crescimento. E vivemos um momento, meus irmãos, eu podia vir aqui pregar nesta noite sobre a cura de Bartimeu. Já preguei muitas vezes sobre Bartimeu. Podia pregar sobre a cura da mulher com fluxo de sangue. Podia pregar nesta noite sobre a ressurreição de Lázaro. Já preguei muitas vezes sobre essa mensagem também. Mas nesta noite Deus está nos mostrando, meus irmãos, que nós temos que olhar a realidade. O que nós vemos hoje do cristão, ele quer como se viver num mundo de fadas, num mundo perfeito. Pessoas aceitam a Cristo e acham que não vai passar mais nada, nenhuma dificuldade na vida. E quando há uma dificuldade, a pessoa larga Cristo. E lá no mundo a pessoa tem dificuldade e a pessoa segue no mundo. Agora na presença de Deus, que tem um Deus para te ajudar, que tem um Deus para te amparar, na mínima dificuldade, tem pessoas que dizem: ah, eu achei que não era assim não, misericórdia. Eu fui na igreja lá e estava o irmão cantando: a prova acabou, a luta foi embora, agora é só vitória. Aí eu tive uma luta. Não, o irmão enganou eu. Não enganou não. A Bíblia não engana nós. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. No mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Nós temos que voltar na essência da adoração. Nós temos que voltar, meus irmãos, como aqueles cristãos do tempo primitivo. Hoje o cristão, meus irmãos, no mínimo das coisas já quer parar, já quer desviar. Ah não, eu comprei um copo lá,
Maravilhou, uma xícara de porcelana, ela quebrou, eu vou sair da igreja. Eu não consegui pagar o aluguel, eu vou deixar Jesus. Esse mês eu passei, não consegui aquela viagem que eu queria fazer lá para Paris, eu vou desviar. Deus não realizou na minha vida, é isso. E onde está a salvação da tua alma? E onde está o céu que Jesus prometeu para ti? Ei, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. O diabo está somente lançando nas mentes, nos corações essas heresias. Mas nesta noite o Senhor vem dizer para mim e para ti: Ele tem uma coroa preparada para ti. Ele tem um céu preparado para ti. Sabe a lágrima que você derrama hoje? Lá no céu Ele vai enxugar a tua lágrima. Sabe a dificuldade que você passa hoje? Lá no céu vai cessar. Aleluia. Mas nós temos que seguir até o fim. É tão maravilhoso, meus irmãos, que Paulo, ele dizia: posso tudo naquele que me fortalece. Se ele tinha pouco, ele estava bem. Se ele tinha muito, estava bem. Ele, sabe, isso é uma maturidade cristã. Se o cristão tiver com a picanha ali, glória a Deus, churrasco, os irmãos juntos, aquela picanha, glória ao capra. Mas se tiver o zoião ali, o ovo, está dando glória a Deus também. Se tiver tudo bem, a saúde é impecável, faz raio-x, eletrocardiograma, faz um monte de exame de sangue, tomografia e por aí vai, está tudo perfeito, ele está na presença de Deus. Mas se está enfermo, ele também está na presença de Deus. Irmão, é fácil passar pela enfermidade? Não, não é fácil. Mas aí o momento de enfermidade não é motivo para sair da presença de Deus, não. Tem um arroz, feijão e um ovo lá, o zoião, não é motivo para sair da presença de Deus, não. Esta igreja era rica aos olhos de Deus. Olha que coisa interessante. O homem olha para um milionário, um bilionário, olha, esse é rico. Olha para o outro lá, pegando um ônibus para ir na igreja. Ele fala, esse é pobre. Olha para o milionário, o bilionário tem muitas empresas, esse é rico. Olha para o outro lá que trabalha uma empresa ali, é empregado, esse é pobre. Mas os olhos de Deus é diferente. Ele olha para nós, temos nosso emprego, né? Mas às vezes não temos uma conta gorda no banco, mas Deus olha para nós e fala, você é rico, você é rico, aleluia. Aos olhos de Deus é diferente. Você é precioso, você é preciosa aos olhos de Deus. Jesus, ele contempla a igreja dele. Ele olha a necessidade da igreja dele. Jesus olhou para essa igreja e viu que haviam falsos profetas dentro da igreja. Imagina, meus irmãos, já era uma igreja que passava dificuldade e tribulação exterior. Sabe, como nós aqui passamos às vezes no nosso trabalho, lá, seja no nosso lar, são batalhas exteriores. E a igreja ainda passava batalhas internas dentro da igreja. Olha só que dificuldade para essa igreja. E tinha aqueles que se diziam judeus, mas na verdade eram sinagoga de Satanás. Olha só o que Jesus falou. Eram enviados do capeta. Mas ali Jesus disse, olha, nada temeis das coisas que hás de padecer. O diabo lançaria algum deles na prisão. Mas Jesus trouxe uma palavra de ânimo. Seja fiel até a morte. É algo, meus irmãos, que eu reflito. Será que nós no Brasil estaríamos preparados para uma perseguição cristã? Sem perseguição já tem gente deixando Jesus. É algo apenas para refletirmos. Será que nós iríamos até o fim por Jesus? Amachai. Nós amamos tanto esse Jesus, meus irmãos, assim. Nós somos gratos pela morte dele na cruz. Nós somos gratos pela salvação que nós temos de Jesus Cristo. Eu não posso sair sem dizer essa mensagem, sem falar isso.
Ah, irmão, misericórdia, eu queria ouvir outra coisa. Não, você tem que ouvir isso. Nós temos sido gratos ao Senhor. Você pode ir onde for, mas essa mensagem vai estar falando ao teu coração. Será que eu tenho sido grato à morte de cruz que Jesus passou lá no Calvário? Será que eu tenho sido grato? Seja fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Eu vejo movimentos diversos nessa terra. Pessoas querem tirar a Bíblia de todo lugar. Outrora era orado o Pai Nosso nas escolas, já não é mais. E é tirado aqui a oração de uma escola, e ali a Bíblia já não pode ler ali. Agora querem modificar a Bíblia e querem calar o povo de Deus. E são restrições e mais restrições nas mídias sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. E ali nós vemos a cada momento o diabo tentando calar a igreja, mas não vai conseguir, porque Deus tem levantado os servos dele para pregar esta palavra que salva, que liberta, que transforma. Por isso que tem pessoas descontentes, pessoas murmurando, porque estão vivendo um evangelho de facilidade, um evangelho falso. Mas eu venho a anunciar a ti um evangelho que tem dificuldade, sim, tem perseguições, mas é um evangelho também que tem vitória, porque quem nos garante a vitória é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O principal bispo da igreja de Esmirna, Policarpo, soldados romanos chegam para prender Policarpo. Policarpo já tinha os seus 80 e poucos anos. Ele diz: opa, não, tá bom, antes de me levarem, chegue aqui, coma um pouquinho, toma um cafezinho aqui comigo. Comem ali com Policarpo. Policarpo diz: olha, antes de me levarem, só deixa eu orar um pouquinho. Policarpo faz a sua oração, 2 horas de oração, e depois vai junto com aqueles soldados. Aquelas pessoas tentam induzir Policarpo a negar a Jesus. Olha, Policarpo, você vai ter que adorar a outros deuses. Você vai ter que negar a Jesus. Aí Policarpo diz: mas Jesus nunca fez mal para mim, não tem como eu negar a Ele. Nega, Policarpo, é só você negar, aí você vai para sua casa e... não, eu não posso fazer isso. Podem me matar, mas eu não vou negar a meu Jesus. Acendem a chama e tacam fogo em Policarpo. Quando o homem fura Policarpo, a história diz que o seu sangue acaba apagando a chama, e eles acendem novamente a chama, e aquele homem morre. Aos olhos do homem ele havia perdido, mas diante de Deus, Policarpo está nos braços do Pai. O bispo da igreja de Esmirna morreu por amor ao Evangelho, mas isso não fez o Evangelho parar. E tanto não parou que hoje estamos aqui, ao pleno século 21, ouvindo acerca deste Jesus. Ele traz uma promessa para essa igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Morte no original significa separação. Quando se fala segunda morte, será a separação eterna de Deus. A primeira morte, nós vemos muitos que sofreram a primeira morte, é a separação do corpo e da alma do espírito. Agora a segunda morte nós não podemos ter essa não. Aleluia. Porque essa será a morte eterna, a separação eterna de Deus. E Jesus prometeu para esta igreja fiel: vocês não vão receber o dano da segunda morte. Quantos preferiram, meus irmãos, este mundo? Para finalizar já a mensagem, para finalizar já, quantos preferiram esse mundo? Tem ali a banda antiga, um dos vocalistas disse ali para um pregador que não ia servir a Jesus porque ele ainda era muito novo.
Tinha muito, era uma banda aí que vocês devem conhecer do passado, que tinha umas músicas obscenas e fez muito sucesso no Brasil, e achava Mamonas Assassinas ali, né? E ali o vocalista disse: não, a gente está no auge, está no auge. Aí aquele avião caiu, todos morreram, e a fama deles foi embora. Um cantor famoso de funk, um tempo atrás, aí, uns anos atrás, que fez muito sucesso, ali ele seguiu naquela vida, naquelas músicas profanas, e morreu cedo também. E a fama? O que vale ao homem ganhar o mundo e perder a salvação? Viver alguns anos gozando do pecado e padecer a eternidade no lago de fogo? Essa igreja preferiu Jesus. Essa igreja preferiu, aleluia, seguir a Jesus, ainda que fosse até a morte, porque elas sabiam que por ela, por elas esperava a glória, esperava a vida eterna, um lugar de descanso eterno, descanso de todos os males deste mundo. E Deus quer me ver, quer te ver lá no céu também, meu irmão. Por isso, siga firme como um bom soldado de Cristo. Não deixe Ele por nada. E lembre-se, no momento da dificuldade Ele estará contigo. No momento das aflições Ele estará contigo, pois Ele não desiste de ti. Amém? Essa é a nossa mensagem. Senhor, fale mais.